E vamos nessa, vamos junto. Vamos aprender aqui. Maravilha. Pessoal, já vou aproveitar aqui para te convidar a se inscrever no canal, para curtir, compartilhar. E olha só que incrível. Essa entrevista de hoje, esse podcast vai ser muito legal. Eu preciso que você encaminhe para várias pessoas, porque o que vai ser transmitido hoje aqui, eu tô sentindo uma energia muito bacana aqui hoje. Você precisa compartilhar com alguém que precisa transformar o sonho dela. E hoje nós estamos aqui com a professora que vai realmente trazer muitos gatilhos para mudar, de repente, a trajetória da sua vida, algo que não está dando certo para essa pessoa que você precisa realmente passar algumas informações para ela. Hoje vai ter algo incrível. Não é assim, Anne? É assim, é exatamente assim. É assim a minha vida e é assim com todas as pessoas que me procuram e a transformação acontece. Ela não é um milagre, ela é um processo, mas ela é possível para aqueles que acreditam. Transformando sonho em realidade, né? Exatamente. Eu falava agora há pouco, Leandro, cara, eu sou apaixonado por terapias. Eu passei por algumas experiências e eu quero perguntar daqui um pouquinho sobre física quântica. Quero muito saber sobre isso. Hoje eu tô curioso para saber sobre isso. Hoje Eu é tô o na minha dia. área. Hoje, Hoje é o dia. E é tão legal isso porque faz todo sentido. Aqui em torno de nós tem energia. Algumas energias boas, outras ruins, né? Mas existe energia. Então a tua função, a tua especialidade é fazer as pessoas transformar essa energia ruim em energia boa, é isso? Como fazer isso? Acima de tudo, sim. Como fazer isso? Primeiro você começa no processo de identificação de onde está a sua dor. Legal. E geralmente essa dor, ela começa lá da infância, que é onde você tem os gatilhos na vida adulta, né? Então, muitas pessoas, elas ainda não têm esse conhecimento de que dos 0 aos 7 anos, você não é um filtro, você é uma esponjinha. E tudo que acontece no seu meio, ele fica gravado no seu inconsciente, fica gravado nas suas células. Nas células? Nas células, fica. E aí o que acontece? Por exemplo, uma criança que não recebeu o amor dos pais. Ela vai para a vida adulta. Ok, ela é um adulto e ela começa a se relacionar. E aí, nesse relacionamento, ela começa a identificar algumas questões que, por exemplo, ela foi buscar amor, mas ela não recebeu. Porque aí entra a lei do espelho. As outras pessoas, elas só vão lhe mostrar aquilo que está dentro de você como uma dor. Então, se você não recebeu o amor na infância, você não vai receber o amor na vida adulta. Você precisa voltar, você precisa ressignificar, porque a criança, enquanto criança, ela não entende que os pais vão trabalhar, que eles precisam trabalhar. Ela entende que eu preciso de atenção. E eu digo isso por experiência própria. Então, toda a minha trajetória de vida, ela serviu como base, primeiramente, para eu me curar, obviamente, e a gente entra num processo de autocura incessante. É todos os dias você consegue identificar gatilhos. E aí que está a mágica da magia, da energia. Por quê? Porque enquanto você está no corpo de dor, você está atraindo situações, pessoas que vão reafirmar essa dor para você. Puxa vida, mas por que não está dando certo esse relacionamento, esse trabalho, esse emprego, esse empreendimento que eu estou fazendo? Aí quando você consegue mapear, e através da terapia a gente pode fazer isso, né? A gente consegue, você mapeia onde é a causa raiz emocional e você ressignifica, você dá um novo olhar para aquela situação do que aconteceu. Então eu estava vibrando numa frequência de dor, agora eu não vibro mais. Eu elevo a minha frequência vibracional. Como Nikola Tesla já disse, tudo é energia, frequência e vibração. Então eu não preciso mais desses eventos para me mostrarem que existia uma dor, porque agora já está no passado, não existe mais, ela já foi resolvida. E aí você consegue ir avançando. E aí é aquela situaçãozinha da cebola, né? Eu descasquei um, vem outro. Descasquei um, vem outro. Mas é muito melhor você começar esse processo do que você nunca começar. Porque tem pessoas que elas têm uma resistência tão grande pelo medo do que elas vão encontrar, que elas preferem ir seguindo a vida delas assim, no automático. E até pelo preconceito de não entender a metodologia, né? Exatamente. Eu acho muito interessante quando você conhece a metodologia, tudo bem, você não precisa mergulhar, mas vai entender para você se autocurar. Eu tive uma experiência tão grande com terapia, depois eu quero compartilhar no outro momento, que foi incrível, foi libertador para mim. Até um método, eu já compartilhei nessa bancada aqui com outra terapeuta que veio, vou compartilhar com você hoje, que eu acho incrível, foi libertador para mim. Mas eu achei interessante sobre esse assunto que você ainda tá dizendo, sobre a dor, né? E eu vi nos seus canais de comunicação digital, você diz bem assim, me diga onde dói e eu direi o porquê. Que top isso. Que forte isso, né? É muito forte. E é muito real. E quando nós buscamos esse entendimento, ele é libertador. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha receio do julgamento quando eu falava. Então, toda vez que eu me propunha a falar, era assim, aquela aflição. Travava. Meu Deus, travava, não ia. Hoje eu estou aqui. Mas por quê? Porque eu identifiquei que lá atrás, aquelas pessoas que eu amava, amo, não estão mais entre
o campo físico, mas eles estão entre nós ainda, na minha crença, né? Mas quando eu recebia um julgamento, quando eu queria falar, eu bloqueava, ok? E aí na vida adulta, eu entendo que as pessoas que estão ao meu redor ainda continuam sendo aquelas autoridades lá de trás. E aí, reflexo, né? é um reflexo, é um espelho. E aí toda vez que eu ia, eu travava. E aí tem pessoas que falam assim, a procrastinação, né, a dita cuja da procrastinação, ela tem um fundo extremamente emocional. E aí, Muito forte isso. é muito forte, porque aí, por exemplo, eu gostaria de ser perfeita no que eu queria fazer, no que eu queria falar, Gera um bloqueio gera um bloqueio, não e vou. não faz nem o básico. E daí não faz nem o básico. E daí vem aquelas rotulações, né? Ai, porque você não vai pra frente. Ai, porque isso. Ah, porque Incompetente. aquilo. Meu Deus, você não quer trabalhar, você é isso. E Aí vem as você sobrecargas. vem aquela pressão. Aí você tem a pressão emocional, você tem a pressão de quem tá aqui, e aí você não, você espana. Exatamente. E aí que começa até a somatizar no corpo. Então são traumas, são receios, são bloqueios que é adquirido e uma decisão muda tudo isso, né? Sim, exatamente. E claro, quando você tem um profissional, né, Leandro? Aí vai diferente. Aí né? o negócio é totalmente diferente. Exatamente. E o meu propósito, depois que eu encontrei ele, né, é reconectar você à sua essência e ativar o teu poder pessoal. Por que eu digo poder pessoal? Porque não tem cunho religioso aqui, tá? Mas na Bíblia, em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E em Salmos 82, versículo 6, diz assim: vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. E aí tem uma outra passagem em que Jesus diz: vocês podem fazer o que eu faço e coisas ainda mais grandiosas, mas desde que vocês tenham a fé, que vocês acreditem que é possível. E aí a gente cresce desde pequenininho, entendendo que, você não pode isso, você não consegue aquilo. E isso, ele vem vindo desde o ambiente familiar. Aí você chega na escola, você recebe mais disso. Aí você vai A pra... vida faz isso também. Você vai Exatamente. acreditando que isso é verdade. Não é que a vida faz isso, né? Porque eu entendo que somos... tudo que acontece conosco é um espelho daquilo que a gente acredita. A gente só vai receber exatamente isso. Por exemplo, eu vindo pra cá agora, eu vim sozinha, e o meu tio me disse assim, ele me chama de polaca, né? Um beijo, tio, eu te amo. Como é que é o nome do tio? Meu tio Dirceu. Abraço, Dirceu. E ele falou assim, é perigoso você estar aí sozinha. Eu falei assim, tio, eu coloquei na minha mente que eu sou invisível aos olhos do mal. E cá estou. Então, aquilo que você acredita, Projeta. precisa acreditar veemente nisso, porque existe uma diferença entre o que você acredita pela boca apenas, mas aquilo que está lá na sua essência. E aí, quando você se conecta com essa sua essência, você começa a ativar o teu poder pessoal. O que ele é? É você em essência. É aquilo que, debaixo de todas essas camadas de dor, que você foi criando ao longo dos anos, ou é de dor, ou você foi criando máscaras, porque eu descobri que se eu falar assim com a minha mãe, eu vou receber o que eu quero. Se eu falar assim com meu pai, eu recebo o que eu quero. Então, você vai aprendendo a criar máscaras. Isso é falsidade? Não, isso é proteção. Mas que você recebe um ganho secundário com isso. Então, quando você tá na escola, você é uma pessoa. Quando você tá no trabalho, você é outra pessoa. Já perceberam isso? Quando você está com os amigos, você é outra. Mas quando você tá sozinho, você pode ser quem você realmente é. Só que, quanto tempo você passa sozinho? Você vai se esquecendo de quem você é realmente. Perdendo a identidade. Né? Exato. E esse é o meu trabalho. Você tá falando assim, eu tô lembrando de uma passagem bíblica, falando, né, não tem cunho religioso, mas é legal a gente falar isso, que eu acho não, eu tenho plena convicção que a Bíblia é um parâmetro para todo mundo. Sim. E para quem acredita, mas eu vou contar a história. A Bíblia fala de um cara lá que ele era um rei, não vou lembrar o nome dele agora, um rei que ele era o chefe lá dos soldados e tal, ele era um cara que estava à frente de tudo, e ele vestia lá suas roupas de rei, sua coraça, mas porém ele era leproso. Então quando o cara, ele era uma personalidade quando ele estava na frente dos seus soldados, né, mas quando ele tirava a roupa, de fato ele era um leproso. Então, você veja bem o quanto que as pessoas, às vezes, pelas suas travas, pelos seus traumas, elas se encontram nessa situação. Tivemos uma experiência, contei agora há pouco nos bastidores, tivemos uma experiência assim tão triste na minha cidade recentemente, nossa cidade tá chocada com isso. Um menino de 21 anos, por uma crise emocional lá, uma crise emocional, ele acabou se suicidando no prédio do shopping, que é recém-construído, se jogou e veio a óbito. Então você vê que coisa triste. Eu acho tão importante o trabalho da terapia, esses terapeutas que têm desenvolvido essa ajuda para as pessoas, que têm tirado ela do buraco, trazido de novo para o centro do equilíbrio, que eu acho isso extraordinário. Como isso tem sido importante. Exatamente. E eu percebo que mais e mais essas situações estão acontecendo, porque não é que agora a pessoa está assim, já desde pequenininho. Se você for olhar lá no berço,
como tudo aconteceu, às vezes é uma criança que não é que ela não teve, foi a visão da criança que é diferente da visão dos pais, né? Então, na visão da criança, ela pode ter sentido que ela não teve o amor suficiente, aí ela cresceu, aí ela projetou o amor na outra pessoa. Ela não tá projetando amor, ela tá projetando carência. Essa é a questão. Mas até você identificar que é isso, você precisa ir para o autoconhecimento. E na Bíblia, já diz, eu trago a Bíblia porque ela é o meu norte de vida. E eu não trago em cunho religioso, mas é meu norte de vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e aqui ele vai acoplar a física quântica, eu vou explicar para vocês como. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo ou mais vos será acrescentado. E Jesus ainda disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando você olha para dentro, traz o autoconhecimento, você começa a entender qual é a sua grandeza. Não é o que fizeram de você. Você está além disso. A tua essência é além disso. Mas no corpo físico você precisa trazer essas curas emocionais para que energeticamente a sua vida flua. E quando nós dizemos e a sua justiça, a maior lei que se prega na Bíblia é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você colherá. Para a gente começar um projeto, ele não começa no pensamento? Sim. Quando a gente, por exemplo, se eu discutir aqui com você, vai gerar um pensamento, vai gerar uma emoção. E na emoção, na física quântica já foi comprovado que o nosso coração, ele tem um campo elétrico 60 vezes maior do que o cérebro, ele tem mais de 40 mil neurônios, o coração. E ele tem um campo magnético, ele atrai 5 mil vezes mais poderoso do que o cérebro. Então já se identificou que a mente, ela cria, mas o coração manifesta. E aí, aquela criança de dor, o que ela vai manifestar para a vida dela? Tudo aquilo que ela acredita, que está gravado ali. Hoje eu não vou fazer pergunta. Não vou fazer. Por que não, Leandro? Não dá, Você tá emocionado, não, né? viu? Eu tô Olha imaginando, aqui, ó. eu tô imaginando assim que essa o desenvolvimento de todo esse bloqueio desses traumas, o câncer tem uma referência muito, né? Que ele é uma amargura que vai se expandindo interior, né? Sim. E a falta de cura, né? Posso Falta de comentar perdão, sobre, por favor. explanar? Porque eu tenho um caso real na minha família, que é a minha mãe. Uhum. Então, ela faleceu em 97, de câncer de mama. E eu acredito que inconscientemente esse foi também um dos motivos que me trouxe para terapia, para dor, né? Para entender. E aí, na nova medicina germânica, que foi onde eu me aprimorei, eu comecei com os traços de caráter do William Reich, para entender qual que é o corpo de dor que nós temos e a personalidade que se forma a partir dele, que é extraordinário. Mas ali ele não ensinava sobre as doenças, sobre a parte física. E na medicina germânica, a nova medicina germânica, eu consegui entender isso. E aí, eu fui me aprofundar no caso da minha mãe, porque ela teve câncer de mama, na mama esquerda, e ela é destra, então tem todas essas visões que a gente precisa trabalhar, né? E aí, quando eu tinha 5 aninhos, ela precisou deixar eu e a minha irmã na casa da minha avó, que ficava a 250 km de distância. E até então, eu sabia da minha dor, por ela ter me deixado lá, mas eu não tinha visto ainda a dor dela. E um dia eu vi. E foi assim, foi muito dolorido, com certeza, mas depois que eu fui entender que, meses depois que ela deixou a gente com a minha avó, ela descobriu que ela estava com um nódulo. Só que ela não quis se tratar, porque na visão dela, ela ainda tinha uma crença, né, que ela precisava estar sozinha, que era melhor estar sozinha do que estar acompanhada, enfim, crenças da minha mãe. E, com isso, se desenvolveu todo o processo em que, em nenhum momento, ela sabia que precisava olhar para o emocional. Tudo era cunho emocional. Tudo era cunho emocional, porque aí, o que acontece? A mama, ela tem a visão de nutrição e proteção, de ninho, né? Se a gente for olhar, o bebezinho, desde quando ele nasce, ele tem a nutrição e a proteção da mãe. E aí, a mama esquerda, para quem é destro, ele refere-se a lado mãe e filhos. Nossa, eu ia perguntar sobre isso. É. Eu quero falar sobre tatuagem depois. Vamos falar. Sobre isso. E o que lado... eu aprendi daí, eu quero ver se faz sentido. Tá? E o lado direito, ele refere-se ao lado masculino, né? Então, é pai, parceiro, profissão, financeiro. E aí, quando ela sentiu que ela desprotegeu o ninho dela, ela já saiu da casa dos meus avós com 14 anos, para viver uma vida para cá. Então, ela também já teve esse sentimento de desproteção. Ela se sentiu desprotegida e depois, mais tarde, ela sentiu que ela desprotegeu. E aí, o que eu falo, né, do copinho que vai enchendo nas mesmas situações que geram as mesmas emoções. E com isso, ele transborda no físico. É um castigo? Jamais. É apenas o teu corpo falando para você, ei, para, olha para mim, eu estou precisando que você veja agora o que você anda pensando e sentindo.
E essa que é a grandiosidade. Porque Deus, em sua perfeição, se ele nos deu o poder de adoecer pelos pensamentos e sentimentos, ele nos deu o poder da cura também. Tem um livro do Dr. Joe Dispenza que se chama Você é o Placebo. E a gente sabe que antes de colocarem medicamentos no mercado, eles fazem esses experimentos. Então, quando você dá um medicamento para alguém que não tem nenhuma substância ali, mas você fala para ela, isso daqui é bom para te curar de tal coisa. Ela creu. Ela acreditou. Então, é conforme a sua fé. E Jesus disse para aquela mulher que já estava sangrando há tantos anos, que ela, ao acreditar que ela tocasse no manto dele, ela seria curada. E quando ela tocou, essa era a crença dela, não precisava nem falar com ele. A crença era, preciso só tocar. E ele se vira para ela, primeiro ele pergunta quem tocou, né? E ele se vira para ela e diz, a sua fé lhe curou. Que legal. Eu até vi uma dinâmica no seu Instagram. Essa dinâmica era o seguinte, você pega um copo com água, Sim. né? Na verdade são 2 copos com água. Eu falava sobre essa dinâmica. É do Masaru Emoto, né? Isso, ele é um fotógrafo, pesquisador, e aí ele foi entender qual que é o poder das palavras. E já tá na Bíblia, né? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus criou tudo com o poder da palavra, mas primeiro, antes da palavra existe o pensamento, então tudo é mental. O primeiro ponto que a gente traz pro entendimento. E aí o Masaru Emoto fez esse teste. Porque no nosso corpo, ele é aproximadamente 70% de líquido. E aí ele pegou os recipientes, 3 recipientes iguais, colocou o líquido, água, e neles ele escreveu palavras. Então ele escreveu palavras positivas, palavras negativas. Nas palavras positivas, que era amor, gratidão, e aí foi se seguindo, né? Bênção, inclusive por isso que até se originou o nome da minha empresa, que é Blessing. Blessing é bênção? Bênção. Ah, que ótimo. E aí, o recipiente onde ele colocou a palavra ódio, ele congelou esses 3 recipientes e depois ele fotografou as moléculas da água. E ali se provou o poder das palavras, porque somente em colocar a escrita ele não estava verbalizando, ele só colocou. E isso a gente consegue ver mais claramente para quem desejar. Tem uma sugestão que tem no YouTube, é o documentário Quem Somos Nós. Ali ele explana também essa questão do Masaru Emoto, mas ele traz também toda a visão da física quântica e de nós, né, que somos feitos de átomos e tudo que é feito de átomo. E ali a gente consegue entender o poder da palavra. Mas o poder da palavra vinculado com o pensamento, o sentimento, a ação, porque aí você tem uma ação coordenada. Se eu entendo que eu tenho um pensamento, que eu desejo, por exemplo, no meu caso, né, eu desejava muito palestrar. Então já desde lá de trás eu estava falando, eu vou ser palestrante, desde a época que eu trabalhava na logística. E eu dizia ainda para minha supervisora, quando eu for palestrar pela primeira vez eu vou te enviar o convite. E eu enviei. Mas por quê? Palavras têm poder. Eu até não coloquei lá, mas eu vou colocar se vocês forem pesquisar Coldplay. Já viram? Coldplay. Esse vídeo? De 98, do Chris Martin. Aonde ele gravou um vídeo, jogou no YouTube e disse, em 4 anos, nós seremos sucesso. Uau. E eles foram. Aquilo que você acredita, acontece. Assim será. Mas aí, o que acontece? Muitas pessoas falam, tá bom, agora eu vou acreditar então que eu vou ter a minha vida dos sonhos, tudo certo. Aí passa um tempo, nada acontece. E a pessoa fica, mas nada tá acontecendo. Por que nada tá acontecendo? Porque para você ter, você precisa ser. E gerar o sentimento. Mas quem você é? É só você olhar para a tua vida hoje, como ela está, e você vai saber exatamente quem você é. Porque se você ainda está com todas aquelas dores do passado, você ainda está projetando na tua vida agora. E a partir do momento que você começa a trazer toda a cura para ela, você não está mais projetando. Aí você está limpo. Conecta a sua essência. E ative o seu poder. O poder pessoal. O poder que está dentro de você. E é por isso que em Provérbios 4:23, ele fala assim, de tudo que você cuidar, cuide do seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Ele não fala a fonte da vida. Não é uma, né? Várias. As fontes. Então, tudo que você buscar é no coração. Então, se você tem um coração ressentido, se você tem um coração amargurado, essa é a fonte. O que vai jorrar dessa fonte? E até mesmo sem intenção nenhuma, né? Sem intenção. Claro, isso sem a gente saber. Por isso que eu falo, por que eu trouxe esse tema? Sem você saber e você ter a autocura, você pode estar promovendo um problema, gerando um problema que vai travar na sua vida. Exatamente. E aproveitando para falar sobre esse tema nosso, que é empreendedorismo, quantos empreendedores que estão com a sua vida travada não conseguem avançar por ter esse bloqueio, esse autobloqueio, por falta de conhecimento? Exatamente. E aí são N bloqueios, né? Ele vai tanto das dores quanto as crenças. Porque se eu tenho uma crença enraizada, olha uma crença muito prática que eu ouvi esses dias numa reunião em grupo.
Época de Páscoa, para quem trabalha com chocolates ou biscoitos, o que é inerente, né, à data, não tem vida. Eu falei, calma. Peraí, vamos lá. Peraí. Como não tem vida? A pessoa está empreendendo. Se ela está empreendendo, ela quer ganhar o dinheiro, né? Porque o dinheiro ele é a nutrição para nós, né? Uhum. Sem ele, a gente não tem o sustento. Mas daí ela não tem vida. Então, a palavra que ela está usando, como palavras têm poder, o que acontece? Opa, se o universo está entendendo que, pera, você não tem vida, então eu vou começar a te dar vida. Eu vou levar essas pessoas para quem acredita que tem vida trabalhando. Porque o trabalho, ele é inerente à vida, né? Enquanto você tem vida, você precisa ser útil, você precisa servir, você precisa trabalhar. A partir do momento que você não está sendo mais útil, você não tem a razão de estar aqui. E é por isso que até mesmo você começa a adoecer. Então, tem crenças que, às vezes, nem é nós quem colocamos. Já vem lá da infância. De outras gerações, De né? outras gerações. Por Até de exemplo, outras gerações. até de outras gerações. Por exemplo, famílias que até hoje têm o hábito de deixar canais abertos. Quando você assiste lá a televisão, quando você assiste novela. Quem que é o vilão? É o pobre ou é o rico? Quem que quer ser vilão? Então você fica do lado dos bonzinhos. Ou seja, eles começam a trazer uma PNL na tua mente, uma programação literal de que o dinheiro não é bom. Exatamente. Ainda existem algumas igrejas que falam assim, o rico não vai para o céu. E aí, o que as pessoas entendem? Pera, se o rico não vai para o céu, eu quero ir para o céu? Eu vou me afastar do dinheiro. Nossa. Quando você é criança, você pegava em dinheiro, né? Primeira coisa que você chegava, o que os pais falavam? Dinheiro é sujo. Você quer sujeira para a sua vida? Não, você afasta. Quanto bloqueio, né? Por isso que eu falei que eu não ia fazer pergunta. Na verdade, eu queria te fazer não sei se é uma pergunta que eu vou fazer, mas é assim, até a pessoa chegar no ponto de ter um autoconhecimento, de, cara, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecessem. Para chegar nesse nível, né? Porque às vezes a gente vai lá e se conforma, né? Porque a gente tem essa mania de se conformar, né? Não sei se é mania, mas o ser humano talvez seja assim, programado para, né? Eu escutei uma vez dizendo assim, nosso corpo, por que a gente não consegue se exercitar? Porque o nosso corpo ele é preparado para guardar energia. Então, quando você faz muito movimento, não sei o quê, faz bem para a tua saúde, mas o seu corpo não quer, porque você vai gastar uma energia e tal. E aí, a gente, enquanto chega nesse nível de maturidade de adulto, eu tô com 39 agora para 40, eu passei por uma situação que você falou de o corpo pede ajuda, né? Sim. Então, no ano passado, eu fiz, assim, inúmeros exames, porque meu corpo inchava, minhas pernas inchavam, eu não conseguia dobrar minha perna direita, assim, era horrível. Nossa, fazer esse movimento aqui doía. Cara, e aí eu, exame, costumo dizer que me viraram do avesso. Mas em todos os exames, nada. Todos os exames, nada. Aí o último que chegou mais próximo falou assim, não, você tá com um quadro inflamatório não identificado. Falei, puta, me ajudou pra caceta, né, Já velho? identificou que não tem nada identificado. Um quadro inflamatório não identificado. Falei, beleza, eu faço o que agora? Aí, né, aí chega uma hora, assim, uma conversa em casa, não sei, eu falei, cara, esse problema teu é problema de cabeça, velho. Vai se tratar. No primeiro momento você fala, porra, tô louco, né? Porque a gente tem alguns prés, né? Quando diz terapia, quando diz vai no psiquiatra. Porque tudo isso que você foi falando aqui agora, eu fui linkando um monte de falas de vida, né? E eu tenho certeza que todas essas aqui que eu trouxe, foi a que você trouxe, e que várias outras pessoas que devem estar assistindo, devem estar falando assim, cara, puta, verdade, velho. Verdade. Então, imagina o exercício que a gente precisa fazer dentro de todas essas travas que a gente tem de vida, de quando a gente chega aqui nessa fase adulta, de você decidir, tá, mas eu não quero mais, cara. E para identificar. Vamos desprender disso, né? E para identificar? Precisa estourar igual eu estourei? Né? Não precisa, o corpo, né, pagar por isso? Né? Como que faz para identificar essa, sabe? Fala assim, ó. Ei, campeão, você vai estourar, velho. Tira o pé. Muda o foco. Né? Vamos resetar isso, né? Esvaziar a pastinha do HD, né? Exatamente. Como que chega nesse nível? O primeiro ponto é entender que se você não está vivendo satisfatoriamente a sua vida, porque é pra gente ter vida e vida em abundância. Não é sofrimento em abundância, não é estresse em abundância, é alegria. Deus é amor e alegria. Quando você está entendendo que, peraí, o meu trabalho não está me gerando isso. Então deixa eu entender por que não está.
Será que eu estou na profissão certa? Será que de repente eu não estou querendo agradar alguém lá no passado, meu pai, minha mãe? Ah, não, você vai fazer faculdade disso, mas espera, eu gosto de medicina. Não, mas você vai fazer arquitetura porque na nossa família só tem arquiteto. Filho meu tem que ser isso. Aí você vai lá, tá bom, em lealdade a vocês, pai, mãe, eu vou seguir o clã e vou fazer. Você vai ser feliz no que você está fazendo? Dificilmente, porque a tua alma está gritando para medicina. É. E aí o que acontece? Quando você... Olha como é interessante isso, né? Quando você está na barriga da mamãe, o que te envolve para proteção? Água. Água. Uhum. Quando o teu corpo começa a inchar, ele está querendo te proteger. Olha só. E aí você começa a identificar proteger do quê? Os pés te dão a direção. Estou caminhando, né? E aí eu preciso entender se é pé esquerdo, se eu tiver algum problema, né? No pé esquerdo, pé direito, cada um ele diz uma coisa. As pernas é para sustentar aquela direção. Se tá inchando, não tá sustentando. Os braços, eles são feitos para quê? Abraçar, agarrar, a mão para pegar. Então, quando você começa a trazer esse inchaço para você, é porque realmente ele está gritando para todos os lados. Olha, eu preciso te proteger porque você não está indo nem na direção que você quer, não está nem fazendo o que você quer, não está nem abraçando o que você quer. É exatamente isso que aconteceu. Vamos marcar consulta. Meu Deus, já tô seguindo, eu vou marcar. Vamos lá, transformar a vida. Não, Nossa, tá me cima do horário. Meu Deus, acabou o tempo já. Ah, meu Deus. Foi rápido demais. Meu Deus, eu quero marcar um outro podcast Não. pra gente 2 falar horas. sobre